Neles o corpo causal é um rígido envoltório, mas não uma forma elástica e vivente, e, por isso, se lhes permitissem passar para o globo B, lhes teria endurecido perigosamente um mental inferior. São muito manhosos e extremamente egoístas, e se incapacitaram temporariamente para todo o progresso normal, de maneira que lhes seria prejudicial o que lhes fosse feito. O oficial está muito claramente descontente com essas entidades, e o melhor que por elas pode fazer é despachá-las. Ao contemplar mais adiante, vemos que alguns desses seres serão entre os Atlantes os senhores da face sombria, os sacerdotes do culto tenebroso, os inimigos do imperador branco, etc. Entretanto, permaneceram na esfera intercatenária tão egoístas como sempre. O outro grupo de entidades antes mencionado, cujas auras matizava o amarelo dourado da inteligência disciplinada, passaram para o globo B com o resto dos habitantes da cadeia, incluindo entre eles alguns que no globo A haviam alcançado o nível de Arati, e chegaram ao adeptado no globo B, onde o grupo de aura dourada foi expedido, porque tampouco tinha em seu aspecto emocional suficiente desenvolvimento para formar um corpo emocional adequado à sua evolução no globo C. Sua espontânea obediência lhes preparava um futuro muito mais belo que o das entidades alaranjadas, e voltaremos a encontrá-los na Atlântida como sacerdotes dos templos brancos, e pouco a pouco iam formando para si corpos emocionais de tipo vantajoso. As duas expedições humanas se incorporaram à evolução terrestre na quarta ronda, porque estavam demasiado adiantadas para tomar parte nas primeiras etapas. Parece que é condição indispensável desenvolver em cada globo as qualidades que, futuramente, para sua plena manifestação, necessitarão de um corpo formado pela matéria do próximo globo. E, assim, como as entidades de aura dourada não podiam seguir adiante na cadeia lunar, foram expedidas com destino à esfera intercatenária. Do globo 6 saiu um reduzido número que havia alcançado o nível Arati, e desenvolvido a inteligência e a emoção até muito alto grau. Não necessitavam por isso evoluir posteriormente na cadeia lunar, tendo saído dela por uma das habituais 7 sendas. Um grupo dessas entidades tem especial interesse para nós porque formaram parte da classe de senhores da Lua, chamados Pitris Barizad na doutrina secreta, os quais presidiram a evolução das formas em nossa cadeia terrestre. Ao deixarem o globo C, dirigiram-se para a região em que se estava construindo a cadeia terrestre, onde posteriormente se reuniram a eles outras entidades que também se aplicaram ao mesmo trabalho. O globo A da cadeia terrestre começou a se formar quando a onda de vida saiu do globo A da cadeia lunar. Ao fim da vida de um globo, o seu espírito planetário se reencarna, e, por assim dizer, transfere consigo a vida ao globo correspondente da cadeia seguinte. Depois de sair dela, seus habitantes tiveram que esperar longo tempo que sua nova morada estivesse pronta, mas a preparação dessa morada começa quando o espírito do primeiro globo o abandona e tal globo se converte num corpo morto, ao passo que o espírito entra num novo ciclo de vida, e ao seu redor começa a formar-se um novo globo. As moléculas se vão agrupando sob a direção dos devas, pois a humanidade não está de todo evoluída. O espírito de um globo pertence provavelmente a esta categoria de devas, cujos membros levam a cabo a tarefa de construir globos em todo o sistema. Uma grande onda de vida procedente do Logos condensa os átomos num sistema por intermédio do Deva planetário, e sucessivamente se vão agrupando as moléculas e formando células, etc. As criaturas viventes são como parasitas na superfície do espírito da Terra, mas não se relaciona com eles nem talvez se apercebe de sua existência, ainda que se possa senti-los levemente quando produzem minas parasitárias muito profundas. Os Aratos, que ao saírem da cadeia lunar escolheram a senda que conduz à cadeia terrestre, passaram, segundo dissemos, para a região onde se estava formando o globo da cadeia terrestre. Principiou pelo primeiro reino elemental, que fluiu para cima desde o meio do globo, a oficina do terceiro Logos, tal como brota a água de um poço artesiano e sobre suas bordas flui em todas as direções. Emana do coração do lótus como a seiva acende por uma folha.
Aqueles senhores da Lua não tomam parte ativa nesta etapa, mas parece como se contemplassem a construção do futuro mundo. Anos mais tarde se reuniram alguns dos senhores da Lua procedentes do globo G da cadeia lunar, que modelaram no globo as formas originárias, proporcionando para esse fim sombras e chaias, segundo as chama a doutrina secreta. Depois as vidas vêm ocupar sucessivamente as formas. De maneira semelhante se formaram os globos B e C em torno de seus respectivos espíritos, ao abandonarem estes os precedentes globos lunares. Nossa Terra física se formou quando os habitantes saíram do globo D da cadeia lunar. O espírito do globo abandonou a Lua, que então começa a desintegrar-se, de modo que grande parte de sua substância serve de material para a construção da Terra. Quando os habitantes começaram a sair definitivamente da Lua, estavam já formados os globos A, B e C da cadeia terrestre, mas o globo D, ou seja a nossa Terra, não podia ir mais longe em sua formação até que houvesse morrido seu semelhante, a Lua, ou seja, o globo D da cadeia lunar. Como já se disse, os poucos grupos que saíram da cadeia lunar desde os globos A e B eram, segundo vimos, entidades muito destacadas por sua inteligência, mas que se haviam individualizado na quinta ronda. Os arates saídos do globo C se individualizaram durante a quarta ronda em sua população urbana, e por isso se incorporaram a uma civilização onde a pressão acelerou sua evolução, pelo estímulo que neles despertava seu trato com as entidades mais adiantadas que os rodeavam. Para estar em disposição de se aproveitar dessas condições, é evidente que sua evolução no reino animal da cadeia anterior devia alcançar ponto mais alto que o dos individualizados nos primitivos distritos rurais da mesma cadeia. Parece como se a humanidade de uma cadeia só possa avançar para a entrada na senda quando praticamente houver cessado a individualização de animais na mesma cadeia, de modo que unicamente se individualiza um ou outro em casos excepcionais. Fechada a porta do reino humano para os animais, abre-se a porta da senda para os homens. Segundo dissemos, poucos foram os grupos que deixaram a cadeia lunar desde os globos A, B e C, pois a massa geral da povoação de cada globo passou do modo ordinário ao imediato seguinte. Mas no globo D foi muito diferente o processo, pois estando já próxima à morte do globo, a massa geral da população, ao deixar pela última vez o seu corpo físico, não estava ainda disposta para transferir-se ao globo I, e, portanto, foram expedidos com destino à esfera intercatenária ou nirvana lunar, na expectativa de ingresso na nova cadeia que se preparava para eles. Se compararmos a carregamentos de chalupa aos outros grupos lançados no oceano do espaço, teremos agora uma enorme frota de barcos lançados no mesmo oceano. O grosso da frota zarpa da Lua, onde, por motivos que logo se dirão, só resta uma diminuta povoação que deixa os globos E, F e G em pequenos grupos, semelhantes a carregamentos de chalupa, segundo nossa metáfora. O grupo de egos que estamos seguindo, como exemplos da humanidade inferior da Lua, apresenta sinais de evidente progresso no globo D. O corpo causal está definido, a inteligência mais desenvolvida e o afeto pelos superiores se fortaleceu e intensificou. A paixão sucedeu à emoção como sua característica mais distintiva. A este grupo podemos chamar de servidores, porque, se bem que o instinto seja ainda cego e semiconsciente, o predominante motivo de suas vidas é servir e comprazer as entidades superiores às quais tem se consagrado. Olhando adiante, vemos que esta característica lhes perdura através de longa série de existências que têm de passar na Terra, levam a cabo trabalho muito árduo de pioneiros no futuro. Amam seus superiores e estão prontos a obedecer-lhes, sem vacilação nem demora. Durante esta ronda lhes sobreveio uma notável modificação no corpo físico, porque sua pele é de cor azul clara, em vez de morena suja como antes. Encarnaram-se simultaneamente durante suas últimas vidas na Lua, mas antes houve muitos ajustes entre eles, pois os laços que ligam uns egos com outros servem para conduzi-los a renascer em comunidade. Aqui aparece a maioria dos personagens de rasgaduras no véu do tempo,
E se pudéssemos reconhecer os restantes, os veríamos entre os companheiros de última época, pois todos são servidores prontos para fazer tudo o que se lhes mande e a ir aonde quer que se lhes ordene. Estão caracterizados por um ligeiro fluxo da vida superior, que determina uma leve expansão de um fio de matéria intuicional para enlaçar os átomos permanentes intuicional e mental, dando-lhe uma forma um pouco mais ampla em cima do que embaixo, à maneira de um pequeno funil. Muitas outras entidades mais inteligentes que eles não apresentam esta característica, própria de seu desejo congênito de servir, de que carecem as entidades de maior adiantamento em outros aspectos. O grupo compreende diversidade de tipos, porque contra o que se pudesse esperar, não são todos do mesmo raio ou temperamento espiritual. São entidades que se individualizaram por uma das três retas vias, ou seja, através dos aspectos de vontade, sabedoria e inteligência ativa, determinando-se a ação por devoção a um superior. O grupo se subdivide segundo os respectivos métodos de individualização das entidades que o compõem, e de acordo com o método, assim é a duração do intervalo entre a morte e o renascimento, ainda que nada influa na característica de ser serviçal, a qual, por outro lado, determina a tônica vibratória do corpo causal, cuja formação está determinada por um esforço em servir, segundo os três casos seguintes: primeiro, um ato de devoção; segundo, uma intensa explosão de pura devoção; terceiro, o esforço de compreender e estimar, engendrado pela devoção. A formação do corpo causal é sempre súbita, pois vem à existência como um relâmpago, mas as circunstâncias precedentes determinam a modalidade vibratória do corpo assim formado. Um ato de sacrifício no corpo físico atrai a vontade e determina uma pulsação na matéria espiritual. A devoção opera no corpo emocional, atrai a sabedoria e determina uma pulsação na matéria intuicional. A atividade na mente inferior desperta a inteligência ativa e determina uma pulsação na matéria mental superior. Muito breve encontraremos dividido em dois o nosso grupo de servidores por causa dessas diferenças. As duas primeiras diferenças formam um subgrupo cujo período médio entre os nascimentos é de 7 séculos, e a terceira diferença forma um segundo subgrupo cuja vida extraterrena dura 12 séculos em média. Esta diferença aparecerá na cadeia terrestre como um maior grau de evolução e os dois subgrupos alcançarão a Terra na quarta ronda, num intervalo de 400.000 anos entre um e outro, com o evidente fim de que em determinado período se reencarnem simultaneamente quando forem necessários seus serviços coordenados. Tão minuciosos em seus pormenores é o grande plano. A referida divisão não influi nada nas relações entre mestres e discípulos, pois em ambos os subgrupos vemos discípulos dos mestres que serão o Manu e o Bodhisattva da sexta raça raiz. Assim temos que o congênito anseio de serviço, notado pelas autoridades superiores, é a característica de todo o grupo, cuja divisão em dois grupos vem das diferenças de individualização, que por sua vez determinam os intervalos entre a morte e o renascimento. À frente do grupo vão muitos dos que agora são mestres, e sobre eles estão muitos outros que já haviam sido arates, e transmitiram aos seus subordinados as ordens recebidas de seres incomparavelmente mais poderosos. O Manu da sétima raça do globo lunar tem a seu cargo a execução do plano, e a obediência e cumprimento das ordens do Manu semente, que dirige os preparativos para transferir a massa geral da povoação. Alguns dos indivíduos mais adiantados pressentem vagamente a aproximação de profundas mudanças, que, por longínquas e lentas, não lhes chamam muito a atenção, enquanto outros cooperam inconsciente mas efetivamente na realização do plano, embora crentes de que estão levando a cabo grandes esquemas seus. Assim, por exemplo, há quem concebeu em sua mente uma comunidade ideal, e anda reunindo pessoas com as quais possa construí-la, para comprazer deste modo a um mestre que chegou a ser arate na lua. As pessoas congregadas em torno do convocador formam um grupo definido com um propósito comum, que deste modo favorece a execução do grande plano.
de nosso nível inferior encaramos como deuses os arates e entidades superiores, e à nossa muito humilde maneira procuramos obedecer todas as indicações que notamos em seus desejos. Quando os indivíduos deste grupo de servidores, ao morrerem pela última vez na Lua, alcançam o nível assinalado a esse globo, passam todos para o plano mental ou mundo celeste, onde permanecem durante longo período, tendo sempre diante de si a imagem dos seres amados, e mais vívida ainda a dos egos avançados aos quais se entregaram com especial devoção. Precisamente esta arrebatadora devoção os ajuda muito em seu progresso, e desenvolve-lhes as qualidades superiores, de modo que os tornam mais receptivos às influências que sobre eles pairam na esfera intercatenária. Estes egos formam o grupo denominado por Blavatsky Pitris Solares, e por Simnet, primeira classe de Pitris. Outras densas multidões alcançam também o mundo mental sem que se reencarne nenhum dos que chegaram ao nível prefixado. Parece que estes possuem já completamente formado corpo causal e vão constituindo grandes grupos sob a ação da poderosa força magnética antes mencionada, que sobre eles derrama uma luz semente. Como cordas que, segundo sua tensão, dão notas distintas, assim o corpo causal deste grupo de egos responde à corda que uma luz semente vibra, e deste modo ficam separados em grupos definidos, pois não pertencem a um mesmo grupo nem os egos procedentes de um mesmo governador planetário, nem os amigos, como se nenhum dos laços ordinários influísse na agrupação. Os egos ficam automaticamente classificados e aguardam em seu respectivo lugar, como os passageiros aguardam nas salas de espera a chegada de seu trem, ou para servir-nos do acostumado semelhante, do navio em que tem de embarcar. Observamos especialmente dois destes carregamentos, porque formávamos parte dele. Num estavam os futuros Manu e Bodhisattva, e os que agora são já Chuans e mestres, com muitos dos servidores que atualmente estão no discipulado ou muito próximos a alcançá-lo. Todos os deste carregamento pertenciam, evidentemente, ao subgrupo cujo intervalo entre a morte e o renascimento foi de 7 séculos. O outro carregamento continha muitos dos atuais mestres e discípulos, com a metade, talvez, dos personagens mencionados em Rasgaduras no Véu do Tempo, pertencentes todos ao subgrupo de 12 séculos de intervalo entre as encarnações. Ambos os carregamentos continham muitos, se não todos, dos que hão de formar o homem celeste, e ficaram na ocasião classificados em 2 subgrupos. O Manu Vaivasvata e o atual Bodhisattva estiveram juntos no globo D, mas passaram para os globos superiores da cadeia lunar. Esta grande massa de egos compreende 7 grupos, a saber: 1. Os servidores a que já nos referimos, verdadeira mistura de diversos graus de evolução, unidos por uma característica comum. 2. Um robusto grupo de egos extremamente evoluídos, que, se bem que se aproximem da senda, não poderão entrar nela antes do fim da cadeia. 3. Um numeroso grupo de egos de boa índole, mas sem desejos de servir, e que, portanto, não se converteram ainda para a senda. Formarão o núcleo da população da Atlântida nos bons tempos do continente. 4. Uma admirável minoria de egos unidos pela característica comum de sua poderosa força intelectual, que no futuro se manifestará em gênio, mas muito discrepantes em relação ao caráter e costumes. É um grupo destinado a capitanear expedições humanas no porvir, sem se entregar ao serviço nem voltar seu rosto para a senda. 5. Certo número de egos bons e com frequência religiosos, entre os quais se contam comerciantes, militares, etc., de agudo entendimento, mas concentrados em si mesmos, de sorte que antes de tudo pensam em seu próprio desenvolvimento e adiantamento, sem saberem nada da senda, e, portanto, sem anseios de entrar nela. 6. Grupo muito numeroso de pessoas da burguesia vulgar e incapaz, cujo tipo fica descrito por sua própria denominação. 7. Também numeroso grupo de pessoas de bons sentimentos, mas faltas de educação e desenvolvimento. É a classe inferior das que tem já completamente formado o corpo causal.
Todos estes grupos aguardam no mundo celeste da Lua sua saída para a esfera intercatenária. À medida que as convulsões sísmicas começam a esfacelar a Lua, como o começo do rompimento de sua crosta, passa também para o mundo celeste um número muito considerável de pitris solares, ou primeira classe de pitris, que por estarem em condições de progredir nos mundos restantes da cadeia, onde voltaremos a encontrá-los, esperam ao ciclo lunar a oportunidade de sua passagem para o globo e imediatamente depois dos pitris solares vem um imenso número de egos que ainda não têm de todo formado o corpo causal. São os que Simnet chama segunda classe de pitris, e nós chamaremos cestoides, devido à semelhança com a reticular obra de cestaria que neles oferece a conexão entre o ego e a mente inferior. Esta massa de egos cestoides se desencarnam pela última vez na cadeia lunar ao se aproximar a morte da Lua, e ficam congregados no mundo emocional, onde, por não poderem atuar, caem no sono. E quando este mundo emocional da Lua já é inabitável, perdem esses egos o seu corpo emocional e permanecem voltados para baixo como bulbos, à espera de embarque para outro destino, e em seu devido tempo serem expedidos para a esfera intercatenária, onde dormirão durante séculos, até que a terceira ronda da cadeia terrestre lhes ofereça campo adequado ao seu desenvolvimento. Contudo, alguns egos cestoides demonstram capacidade para realizar evolução posterior na cadeia lunar, pelo que passam para os globos superiores ao se porem estes em atividade, e ali formam seu corpo causal para reforçar depois o grupo de pitris solares ou de primeira classe. A insignificante classe de homens, que precede imediatamente aos animais, são os animais-homens, chamados por Blavatsky primeira classe de pitris e por Simnet terceira classe de pitris. Distinguem-se esses egos pelas delicadas linhas de matéria que ligam o germinante ego com o incipiente mental inferior. Como os egos cestoides, ficam também estes outros congregados no mundo emocional que pela última vez se desencarnam na Lua, sem que tenham consciência no mundo mental. A seu devido tempo são eles expedidos com destino à esfera intercatenária, onde permanecem adormecidos durante imensas idades, e por fim entram na cadeia terrestre e empreendem no globo o longo trabalho de construção através de todos os reinos, até chegarem ao humano, no qual têm de permanecer sobre os globos sucessivos da ronda e nas rondas seguintes. Distinguiremos esses egos com a denominação de lineares, e entre eles também há alguns que ficam retidos ao ser enviada à massa geral, e passam ao globo e para sua evolução posterior, incorporando-se assim à classe dos cestoides que imediatamente os precederam. Temos assim seguido o destino das diversas classes da humanidade lunar. Parte dela, os fracassados, ficou eliminada na sexta ronda, permanecendo suspensa até que a cadeia seguinte lhe proporcionou o campo adequado para a sua próxima evolução. Os de matriz alaranjada saíram do globo A na sétima ronda, e os de cor áurea saíram do globo B. Alguns arates deixaram a cadeia lunar desde os globos A, B e C, e deste último passaram uns tantos para a cadeia terrestre, porque então estava em formação. Temos depois as classes que saíram do globo D, ou sejam, os egos de corpo causal completamente formado, os cestoides e os lineares. Os dentre estas três classes que ficam no globo D, passam sucessivamente aos globos E, F e G, para sair deles quando tiverem efetuado todo o progresso de que são capazes. Alguns cestoides, a classe superior de pitris e os aratos saem assim de cada globo. A maior parte dos animais marcha para o nirvana intercatenário, semelhante à arca de Noé. Uns tantos animais capazes de converter-se em animais-homens foram transferidos para os globos posteriores. As diferenças entre os corpos causais têm como fator determinante a etapa em que ocorreu a individualização. Nas camadas inferiores do reino animal, multidão de animais está animada por uma só alma-grupo, mas seu número vai diminuindo à medida que ascendem para a humanidade, até que nas espécies superiores não há senão de 10 a 20 animais com uma mesma alma-grupo. A companhia e contato do homem pode provocar a individualização de um animal em etapa relativamente inferior. Se o animal, um cão,
Por exemplo, esteve durante muito tempo em contato com o homem e pertence a um grupo de 10 ou 20, fica completamente formado corpo causal no ato da individualização. Se o animal pertence a um grupo de 100, como na etapa dos cães de gado, se formará um corpo causal cestoide, e se for de um grupo de alguns centenares, como os cães vagabundos de Constantinopla ou da Índia, o esboço do corpo causal redundaria numa forma de linhas conectivas. Essas etapas nos recordam diferenças semelhantes no reino vegetal, cujos membros mais adiantados passam diretamente para a ordem dos mamíferos do reino animal, assim como o animal de índole suave não se transforma em brutal e cruel selvagem, senão em pacífico homem primitivo. Se estendermos nossa observação de um reino para outro, veremos que um delicado animal pode ser mais agradável companheiro do que muitos seres humanos. Calha também uma entidade permanecer um tempo muito curto na etapa animal e tempo muito longo na etapa humana, ou vice-versa. Isto parece que não tem importância real, pois no fim de tudo o resultado é o mesmo, assim como a permanência mais ou menos longa no mundo celeste conduz a igual estado de progresso entre os homens. Provavelmente é uma extravagância humana ao imaginar-se haver sido o melhor de sua espécie em cada época, e que houvesse alguém que tenha preferido ser árvore baniana ou carvalho, em vez de bando de mosquitos, ou um soberbo mastim em vez de um selvagem comedor de argila ou antropófago. Mas voltemos ao assunto. Parece que os globos E, F e G serviram de uma espécie de estufas para culturas especiais, como a habilitar alguns para entrar na senda ou alcançar o aratado, o que não teriam podido conseguir no globo D, ainda que já se encarnassem para tal fim. Também serviram para que alguns outros chegassem a uma etapa evolutiva mais elevada, da qual já se aproximavam. Estes globos E, F e G merecem, melhor que o nome de mundos, o de centros. Sua população era pequena, pois que a massa geral de homens e animais havia sido levada do globo D, e por outro lado foi diminuindo cada vez mais pelo sucessivo envio de uma expedição de cada um dos globos à medida que estes caíam na indiferença. A expedição saída do globo I se compunha, primeiro, de alguns que já estavam na senda e que nesse globo alcançaram o aratado, segundo, de alguns cestoides que haviam completado seu corpo causal, terceiro, de alguns lineares convertidos já em cestoides. Ao saírem essas categorias do globo I, a população restante, composta dos que não havendo chegado ainda ao aratado, eram no entanto capazes de esforços posteriores, se transferiu para o globo F e os que saíram do globo E passaram para o nirvana intercatenário, onde ficaram distribuídos entre as classes que haviam alcançado. Da mesma maneira que as letras de uma composição tipográfica são distribuídas em suas respectivas caixas logo depois da impressão. Processo semelhante ocorre no globo F, sendo de profundo interesse assinalar que o Sr. Gautama Buda e o Sr. Maitreya estavam entre os que sucessivamente passaram para os globos I e F, até alcançarem a primeira grande iniciação no globo G. Ambos haviam sido excluídos na 7ª ronda da segunda cadeia, por não estarem capacitados para continuar seus esforços nos globos E, F e G dessa cadeia, cujas condições eram demasiado árduas e somente acessíveis àqueles que podiam alcançar o nível de êxito assinalado para a cadeia, ou da categoria em que se achavam passar para a superior. Entraram no globo D da cadeia lunar durante a 4ª ronda, em estado de homens primitivos, com os animais da segunda cadeia já próximos da individualização. No globo F, Gautama e Maitreya fizeram juntos o voto de ser Budas, mas o ritual desse voto era diferente do de nossa Terra. No mundo celeste havia uma espécie de conselho, os Sukhavati dos budistas, e ambos depuseram seus votos ante o grande ser chamado de Pankara nos livros, que os aceitou na qualidade de Buda. Alcançaram o aratado no globo G antes de deixar a cadeia lunar. O Sr. Buda de Pankara procedia da 4ª cadeia do esquema de Vênus, cujo globo físico era o satélite de Vênus descoberto por Herschel e desaparecido desde então. Pertencia de Pankara ao estado maior, cujos membros podiam ser enviados a qualquer cadeia necessitada de auxílio. O Sr. de Pankara foi sucedido em seu elevado cargo de Buda pelos Budas da cadeia terrestre, entre os quais se contam
Por exemplo, o Senhor Kasyapa, o Bodhisattva da terceira raça raiz, que alcançou o Buddhado na quarta, e o Senhor Gautama, o Bodhisattva da quarta raça raiz, que foi Buda na quinta, sucedendo o Senhor Maitreya, Bodhisattva da quinta raça raiz, que tende a alcançar o Buddhado na sexta. O atual mestre Kaga será Bodhisattva da sexta raça raiz e Buda da sétima. Convém recordar que um Buda não só tem a seu cargo uma humanidade, senão que além de ser instrutor de homens o é também de anjos e devas, e assim, por muito atrasada que uma humanidade esteja em evolução, sempre é necessário o cargo superior de Buda. Também vemos o mestre Júpiter entre os que entraram na senda no globo G da cadeia lunar. O Nirvana intercatenário. A mente humana se abisma ante os enormes períodos de tempo referentes à evolução, pelo que não há mais remédio do que ater-se ao antigo e moderno conceito, segundo o qual o tempo não tem existência determinada, mas é curto ou longo segundo a atuação da consciência do ser a que se refere. No Nirvana intercatenário as consciências verdadeiramente ativas foram as do Manu semente da cadeia lunar e do Manu raiz da terrestre. Quem será capaz de supor o tempo computado à consciência destes seres? O grande plano está na mente do Manu semente, de quem o recebe o Manu raiz e o executa na nova cadeia confiada à sua direção. Ao fim da cadeia, os resultados da evolução nela prosseguida se resumem na aura do Manu semente, onde, se nos permite empregar a terminologia da vida comum, ficam classificados, encaixados e catalogados em perfeita ordem. O Manu semente derrama intermitentes fluxos de seu magnetismo estimulador sobre as inteligências de diversidade de graus, que, concentradas em si mesmas, vivem lenta e subjetivamente sem noção alguma de tempo. Se a corrente fosse contínua, as faria em pedaços, e por isso se interrompe logo após havê-lo influído, para que lentamente assimilem cochilando durante 1 milhão de anos. Então o Manu semente lhes derrama outro fluxo de corrente, e assim repetidamente durante milhões e milhões de anos. A observação dessa curiosa cena nos sugere diversas analogias, como, por exemplo, a dos bulbos que de quando em quando o jardineiro inspeciona, e a dos enfermos de um hospital que o médico visita diariamente. Aproxima-se cada vez mais o tempo em que o grande jardineiro havia de entregar-se aos bulbos para a plantação. O solo foi a ceia terrestre e os bulbos se converteram em almas viventes. Capítulo 6. Tempos primitivos da cadeia terrestre. Durante todo esse intervalo foi se formando, lentamente, a cadeia terrestre, cuja construção presenciaram, segundo vimos, os senhores da Lua. Chegou o tempo de mandar para a nova cadeia os primeiros dos que haviam de evoluir nela durante as idades futuras. O Manu semente determinou o conteúdo de cada expedição e a ordem de sua partida, ao passo que o Manu raiz os ia distribuindo à medida que chegavam, uns após outros, ao globo da cadeia terrestre. Aqui podemos esboçar brevemente o governo da cadeia, de modo que o estudante compreenda algo do plano evolucionário que tem de considerar. Preside esse governo Chaksusas, o Manu semente da cadeia anterior, de cuja vasta obra temos visto algo na cadeia lunar. Tem oficiais ajudantes que o informam de como os membros de um ou de outro grupo têm respondido às influências que derramou sobre eles durante sua permanência no Nirvana intercatenário. Assim como os menores em idade são enviados a incorporar-se nas formas mais primitivas e depois seguem mais adiante quando as formas evoluem até um grau superior, assim também dentre determinado grupo trazido da Lua e estacionado no Nirvana intercatenário, vão primeiramente ao mundo novo os que menos progrediram sob a influência do Manu semente durante o período nirvânico. Vaivasvata, o Manu raiz da cadeia terrestre, que preside todo o ordenamento de sua evolução, é uma poderosa entidade procedente da quarta cadeia do esquema de Vênus. De seus 3 ajudantes, 2 vieram da mesma cadeia, e o terceiro é um elevado adepto que chegou primitivamente à cadeia lunar. O Manu raiz de uma cadeia deve alcançar o nível fixado para a cadeia ou cadeias em que evoluiu como homem, até chegar a ser um dos senhores dessa cadeia, e então ascende à categoria de Manu de uma raça, para ser sucessivamente Pratyeka Buda,
Senhor do mundo, Manu raiz e Manu semente de uma ronda, pois só depois de passar por todos esses graus pode ser Manu raiz de uma cadeia e governar os Manus das rondas, que por sua vez distribuem o trabalho entre os Manus das raças. Além disso, cada cadeia proporciona um número de triunfantes seres humanos, os senhores da cadeia, alguns dos quais se dedicam ao trabalho da nova cadeia sob a direção de seu Manu raiz. Assim temos para a nossa cadeia terrestre 7 categorias de senhores da Lua, vindos dos 7 globos da cadeia lunar, que trabalham sob as ordens de nosso Manu raiz e constituem uma das grandes classes de protetores externos, aos quais incumbe a liderança da evolução geral da cadeia terrestre. A segunda classe de protetores externos são os senhores da chama, que no meio da terceira raça raiz, durante a quarta ronda, chegaram ao quarto globo vindos de Vênus, para apressar a evolução mental e constituir a hierarquia oculta e da Terra, a cujo cargo está desde então o governo do globo. Sua prodigiosa influência avivou de tal maneira os germes da viela mental, que brotaram em crescimento, seguindo-se disso o grande fluxo descendente através da mônada, chamado terceira onda de vida, cujo efeito foi a formação do corpo causal, isto é, o nascimento ou descida do ego em todas as entidades procedentes do reino animal. Tão instantaneamente responderam as miríades de habitantes da terra ao influxo dos senhores da chama, que deles se disse que deram ou projetaram a chispa da mente. Mas avivaram, não projetaram essa chispa, e a natureza da dádiva foi a excitação do germe já oculto na infantil humanidade, isto é, que produziram nela efeito semelhante ao do raio de sol na semente, mas não deram a semente. Os senhores da chama concentraram nas mônadas a energia do Logos, da mesma maneira que uma lente concentra os raios solares, e sob essa influência apareceu a chispa que responde. Esses senhores da chama são os verdadeiros Manasaputras, os filhos da mente ou filhos do fogo, provenientes da quinta ronda ou ronda mental de Vênus. O Manu raiz distribuiu pela cadeia terrestre as 7 classes de senhores da Lua, encarregando-os das rondas e globos, enquanto os Manus das raças tomaram a seu cuidado especial a evolução das raças, um para cada raça raiz. Primeira ronda. Os senhores da Lua, procedentes dos globos A, B e C da cadeia lunar, foram as 3 classes que, conforme dissemos antes, presenciaram, sem tomar parte nela, a construção material dos globos de nossa cadeia, à medida que ia sucessivamente se formando em torno do espírito de cada globo, e presidiram o pormenorizado trabalho dos senhores que chegaram depois. A classe inferior, procedente do globo G, plasmou no globo A da cadeia terrestre, durante a primeira ronda, as primitivas formas arquetípicas e guiaram os lineares que vieram ocupá-las e evolucionar nelas. A classe imediatamente superior, procedente do globo F, presidiu a evolução das formas na segunda ronda, os do globo I presidiram idêntica evolução na terceira ronda, e os do globo D fizeram trabalho semelhante na quarta. Além disso, vemos que alguns senhores vindos do globo I atuam em Marte durante a quarta ronda, enquanto mais tarde operam na Terra os que vieram do globo D ao iniciar-se a expedição das primeiras entidades do Nirvana intercatenário. Os primeiros enviados são os lineares, a grande massa de animais pertencentes ao globo D da cadeia lunar. Os primeiros carregamentos ou expedições se sucedem uns aos outros em intervalos de cerca de 100.000 anos, e então se interrompe a expedição para dar tempo a que, durante um extenso período, os recém-chegados, os soldados de trincheira de nossa cadeia terrestre, prossigam sua longa jornada na primeira, segunda e parte da terceira ronda. Os mundos oferecem um aspecto estranho, semelhante ao de inquietos torvelinhos. Nossa Terra, o torvelinho mais sólido, é uma massa de lama quente e viscosa, sem que na maior parte de sua superfície haja lugar apropriado para desembarcar com firmeza. Está fervente, e sua consistência muda sem cessar. Enormes cataclismos engolem de quando em quando as multidões que, dado o seu estado embrionário, não se importam com o engolimento, mas crescem e se multiplicam em vastas covas e cavernas, tanto quanto se vivessem na superfície.
Os globos da primeira ronda da cadeia terrestre estiveram nos mesmos níveis que os da sétima ronda da cadeia lunar. O globo A estava no plano mental superior com alguma de sua matéria componente precariamente ativa, o globo B estava no mental inferior, o C no emocional, o D no físico, o I no emocional, o F no mental inferior, e o G no mental superior. Na segunda ronda desce a cadeia inteira, e os globos Z, D e I se tornaram físicos, mas os seres neles viventes eram de substância etérica e parecidos com sacos de pudim, para servir-me de um epíteto gráfico de H.B. Blavatsky. Os globos C e I são os que agora chamamos Marte e Mercúrio, e tinham então matéria física, contudo em estado de gases ardentes. Durante a primeira ronda, os corpos humanos existentes na Terra eram ameboides, nebulosos, flutuantes, em sua maior parte etéricos, e, portanto, indiferentes ao calor. Reproduziam-se por separação e iam se sucedendo em raças sem encarnações separadas, pois cada forma durava todo o tempo de uma raça. Não havia nascimentos nem mortes, porque os corpos desfrutavam de imortalidade amébica e estavam ao cuidado dos senhores da Lua, que haviam conseguido aratado no globo G alguns flutuantes corpos etéricos pareciam estar se esforçando, sem muito êxito, para ser esboços de vegetais. Os minerais eram um tanto mais sólidos, pois a Lua os lançou na Terra em estado de fusão. A temperatura seria algo maior que 8.500 graus Celsius, pois o cobre estava em vapor, e sabido é que este metal se volatiliza nos fornos a essa temperatura. O silício era visível, mas a maior parte das substâncias se achava em estado de protoelementos, não de elementos, pois apenas se conheciam as atuais combinações. A Terra estava rodeada de enormes massas de vapor, cujas incalculáveis calorias demoravam muito lentamente o seu esfriamento. No polo havia pântano fervente, o qual pouco a pouco foi se sedimentando, e ao fim de alguns milhares de anos apareceu uma espuma verde de natureza vegetal, ou para dizer com mais precisão, que seria um vegetal em tempos futuros. Segunda ronda. Na segunda ronda havia descido consideravelmente a temperatura do globo, o cobre já frio era líquido e em algumas partes sólido. Havia algo de terra perto dos polos, mas teriam saído chamas caso houvesse nela um orifício, como agora sucede em alguns pontos laterais da extremidade do Vesúvio. As criaturas parecidas com sacos de pudim flutuavam sobre aquela ardente superfície, aparentemente insensíveis ao calor, e suas formas lembravam soldados de pernas amputadas com o uniforme cozido ao redor do tronco. Um golpe produzia naquele corpo uma fenda que logo se enchia como carne de uma pessoa hidrópica. Na parte anterior, o corpo tinha uma espécie de boca sugadora, pela qual tomava o alimento, cravando-a rapidamente em outro corpo e sorvendo-a à maneira como agora sorvemos um ovo, com o simples abrir de um pequeno orifício em sua casca. O corpo chupado se amolecia pela sucção do outro, e deixava de existir, não sem ocorrer uma luta entre ambos. Tinham uma espécie de mão em forma de remo, como pata de foca e produziam um agradável ruído semelhante ao de uma trombetinha com que expressavam suas sensações de prazer e dor. O prazer se reduzia para eles no bem-estar geral de seu ser, e a dor era um pesado incômodo, não muito intenso, mas de débil gosto e desgosto. A pele era às vezes adentada, com tonalidades de cor. Mais tarde esses corpos foram se tornando menos amorfos e mais humanos, e se arrastavam pelo solo como lagartas. Ainda mais tarde, perto do Polo Norte, no promontório ali existente, lhes nasceram mãos e pés, embora sem que essas criaturas pudessem valer-se deles em posição bipedal, e deram mostras de maior inteligência. Observamos que um senhor da Lua, um arate do globo F da cadeia lunar, magnetizou uma ilha e conduziu para ela um rebanho dessas criaturas, parecidas então a bezerros ou porcos marinhos, mas sem cabeça definida. Ali se lhes ensinou a morder em vez de chupar, e quando se atacavam uns aos outros, preferiam certas partes da vítima, como se já lhes houvesse despertado o sentido do gosto.
A depressão que lhes servia de boca foi tomando figura de funil, e começou a formar-se neles um estômago que se invertia rapidamente enquanto lhe penetrava alguma substância estranha e inconveniente, sem que tal inversão produzisse qualquer dano. Como a superfície terrestre não se achava ainda definitivamente assentada, costumavam essas criaturas se queimar ou cozinhar em parte, o qual, como pode-se compreender, os desgostava, e se o acidente era grave, desapareciam num colapso. Por causa da muita densidade da atmosfera, transferiam-se de um ponto para outro, o que contrastava com o serpenteante movimento sobre o solo, parecido com o da miserável lagarta. A reprodução era feita por meio de gemas, isto é, aparecia no corpo uma protuberância que ia crescendo até dele se separar com vida independente. Sua inteligência era muito embrionária. Vimos um deles apontar sua boca contra o vizinho, e havendo errado o golpe, deu com a boca no extremo inferior de seu próprio corpo e começou a chupar muito gostosamente, crendo que fosse o da vítima, até notar pela sensação de desgosto o erro cometido. Outra dessas criaturas percebeu que enrolando a extremidade de seu corpo no seio, podia flutuar verticalmente em vez de horizontalmente, e com isso pareceu muito orgulhoso de si mesmo. Gradualmente, o extremo em que se continha o funil se tornou algo cônico e apareceu nele um pequeno centro que em remoto futuro poderia converter-se em cérebro. Saiu uma pequena protuberância e as criaturas adquiriram o costume de mover-se para diante, dirigindo sempre a boca onde havia provisões, e assim se fomentou o desenvolvimento do corpo. A vida vegetal se desenvolveu durante todo esse período a favor da pesada e sufocante atmosfera. Havia vegetação de natureza florestal e tessitura muito semelhante à erva, porém de mais de 12 metros de altura, com espessura proporcional. Cresciam no pântano quente e floresciam com muito vigor. Pelo fim desse período, já estavam completamente solidificadas algumas porções da superfície, e o calor havia diminuído consideravelmente. Ocorreram muitas e tumultuosas rachaduras, ocasionadas sem dúvida pela contração da crista, e cada colina era um vulcão em erupção. O globo Marte se solidificou mais ainda, esfriando-se com maior rapidez por causa de seu tamanho menor, e a vida nele era muito semelhante à da Terra. Terceira ronda. Na terceira ronda estava Marte já inteiramente solidificado e firme, e começavam a desenvolver-se alguns animais, embora no princípio mais parecessem espessos pedaços de madeira serrada de um lenho ou algo semelhante aos esboços que as crianças fazem quando ainda não sabem desenhar, mas com o tempo foram tomando forma distintamente humana, se bem que mais parecida a gorilas do que a homens. A configuração de Marte era então muito diferente da que conhecemos hoje em dia, porque a água ocupava umas 3/4 partes da sua superfície e só 1/4 parte era terra firme. Daí que não houvesse canais como agora, e suas condições físicas fossem muito semelhantes às da Terra atual. As pessoas que começaram com a indicação linear do corpo causal tinham por essa época desenvolvido com textura cestoide de espécie mais tosca, conforme observamos, do que a que havia sido desenvolvida na Lua. Ao atingir essa etapa, chegaram em corrente a Marte os cestoides procedentes da Lua, e o Manus Semente expediu novos carregamentos humanos para a Terra. Ao deter a vista no Nirvana intercatenário para assinalar a chegada dos cestoides a Marte, encontramo-nos num ponto extremamente interessante. Os invólucros em que estavam acumulados os bulbos eram, evidentemente, de matéria mental superior, mas ao se transportarem para a aura do Manus Semente, passaram pela esfera espiritual e se desintegrou o cestoide formado de matéria mental lunar, de modo que era preciso reconstituí-lo antes que aquelas entidades começassem sua evolução terrestre. Durante séculos haviam estado adormecidas na esfera espiritual, até que se revestiu de um cestoide formado pela equivalente matéria mental da cadeia terrestre. Pois convém notar que não há continuidade de matéria mental entre as cadeias. A distância não é elemento estimável, pois a cadeia terrestre ocupa quase a mesma posição que ocupou a lunar, mas a descontinuidade da matéria mental exige a desintegração e reintegração dos corpos causais de contextura cestoide.
Vemos um Manu que chegava a Marte com uma legião de cestoides, e esse espetáculo nos recordou o episódio dos Puranas hinduístas, em que o Manu atravessa o oceano numa nave onde leva as sementes de um novo mundo, assim como nos trouxe também à memória o Noé hebreu, que conservou na arca todo o necessário para repovoar a terra depois do dilúvio. As lendas contidas nas escrituras religiosas são com frequência relatos históricos do passado, e assim temos que o Manu iria realmente a Marte para dar um novo impulso à evolução, estabelecendo ali uma colônia de cestoides. Olhando mais para trás, vemos que os primeiros cestoides chegados à cadeia terrestre vieram do globo G da cadeia lunar, no qual haviam conseguido aquele estado. De toda a multidão de cestoides estes eram os menos desenvolvidos, tendo sido os últimos a alcançar aquele estágio. O Manu os conduziu para se encarnarem nas mais distintas famílias da terceira raça de Marte, e à medida que iam se desenvolvendo, os conduzia para a sua colônia, para que evoluíssem mais rapidamente entre indivíduos da quarta raça. Todos os membros dessa colônia eram movidos pela vontade central do Manu, como as abelhas na colmeia, pois ele dirigia tudo com as correntes de sua energia. Também chegaram em Marte outros 2 enxames de cestoides, que alcançaram esse estágio nos globos IF da cadeia lunar, mas chegaram em ordem inversa a que saíram da Lua, pois os procedentes do globo F formaram a quarta raça de Marte e os do globo I a quinta. Desenvolveram algo de afeto e inteligência sob o educativo cuidado do Manu. No princípio viveram em cavernas, mas muito logo começaram a edificar, e instruíram os aborígenes na arte da construção, e mesmo se tornaram guias naquele estágio de evolução. Os indivíduos eram então hermafroditas, ainda que no geral tinham mais desenvolvido um sexo que outro, e a reprodução requeria o ajuntamento de 2 seres. Contudo, nos tipos inferiores se notavam os processos distintos de reprodução, e havia alguns embrionários seres humanos, semelhantes à hidra, que se reproduziam uns por gemas, outros por transpiração e outros por geração ovípara. Mas entre os cestoides não ocorria nenhum desses processos inferiores de reprodução. Na quinta raça foi-se modificando a organização social à proporção que se desenvolvia a inteligência. Desapareceu o regime de colmeia, mas como ainda tinham muito pouca individualidade, reuniram-se em rebanhos e manadas alimentados pelo Manu. A tessitura dos cestoides se tornou mais compacta, e demonstraram com isso o que pôde conseguir o desenvolvimento da vida naqueles que resolutamente evoluíam para a humanidade, sem a ajuda do potente estímulo dado na quarta ronda pelos senhores da chama. O tipo congregado em rebanhos tem ainda reminiscências muito intensas nas pessoas cujo pensamento se acomoda à opinião alheia e estão completamente dominadas pela rotina. São em geral boas, mas muito simplórias e espantosamente monótonas. Não havia entre elas outras diferenças senão as que possa haver entre aqueles que, por exemplo, compram chá ao peso de 1/4 de libra ou de 1 onça, notadas entre eles mesmos. Observamos um tipo feroz de cestoides que não viviam em comunidade, mas vagavam aos pares pelas selvas. A parte superior da cabeça era de osso duro, pelo que lutavam entre si a cabeçadas como cabritos. Também havia tipos inferiores de forma estranha, semelhantes a répteis, que viviam nas árvores. Eram mais corpulentos do que os lineares, mas muito menos inteligentes, e os devoravam sempre que tinham oportunidade. Além disso, havia em Marte alguns animais carnívoros. Vimos um enorme bruto parecido com um homem, que se defendia com uma espécie de clava, cujos golpes não pareciam ferir grande coisa ao monstro, entre cujas mandíbulas caiu por fim o homem, de ponta cabeça, por haver tropeçado numa rocha. A terceira ronda terrestre foi muito semelhante à marciana, e ainda que os habitantes fossem menores e mais grosseiros, pareciam enormes gorilas, de nosso atual ponto de vista. Durante essa ronda chegou à Terra o grosso dos cestoides procedentes do globo D da cadeia lunar, para guiar a evolução humana. Após eles vieram os cestoides de Marte, e uns e outros ofereciam em conjunto o aspecto de inteligentes gorilas. Os animais eram muito escamosos,
e ainda os seres a que hoje chamamos aves estavam recobertos de escamas em vez de penas, como se os houvessem formado de retalhos, cuja costura dera como resultado um corpo metade ave, metade réptil, mas de aspecto repulsivo. Contudo, esse globo era um pouco mais mundo que os globos anteriores, pelo menos de tudo que vimos desde que deixamos a Lua, e posteriormente começaram a edificar-se cidades. A obra dos senhores da Lua, nesta ronda Aratos vindos do globo F, assemelhava-se mais à domesticação de animais do que à evolução de homens, mas convém notar que, por assim dizer, atuavam em seções dos corpos físico e sutil. Elaboravam especialmente os terceiros subplanos das esferas física, astral e mental, reanimando as formas espiraladas dos átomos desses subplanos. Durante a terceira ronda terrestre os processos de reprodução foram os mesmos que agora se limitam aos reinos inferiores da natureza. Nas primeira e segunda raças se reproduziram ainda os indivíduos por separação, mas desde a terceira raça em diante se observam os seguintes processos: primeiro, a gemação ao estilo de Hidra nos seres menos organizados. Segundo, a transpiração de células em diferentes órgãos do corpo, que reproduzem outros órgãos similares e crescem como duplicação em miniatura do órgão pater. O 3. A desovação ou postura de ovos em cujo interior se desenvolve o novo ser humano. Os indivíduos eram hermafroditas e gradualmente foi predominando um sexo, mas nunca o suficiente para definir um macho ou a fêmea. A passagem da onda de vida de um para outro globo é gradual, com intervalos notáveis. Convém recordar que o globo da cadeia terrestre começou a formar-se quando seu correspondente da cadeia lunar estava em processo de desintegração, e a mudança do espírito determinou a transferência da atividade. Assim a vida ativa é contínua, ainda que os egos tenham longos períodos de repouso. Um globo se obscurece quando o logos desvia dele a sua atenção, e lhe retira a sua luz. Cai numa espécie de estado comático e deixa atrás de si um resíduo de criaturas viventes, cujo número não aumenta durante esse período. Mas, enquanto as raças perecem, os egos que as habitaram continuam adiante e o globo se converte em campo de atividade para a ronda interna, ou seja, o lugar aonde vão os egos em estado de transição para se submeterem a um tratamento especial que acelere seu progresso. O globo para o qual se converte a atenção do logos desperta-se para a atividade e recebe as frotas de egos dispostos a prosseguirem sua jornada. Outro ponto digno de nota é o retorno de tipos a nível superior de evolução, em que só formam etapas transitórias. Assim como no atual embrião humano aparecem os tipos de peixe, réptil e mamífero, de sorte que em poucos meses repetem a cônica evolução do passado, assim também vemos que em cada ronda precede um período de repetição ao do novo avanço. A terceira ronda elaborou pormenorizadamente o que as terceira e quarta raças reproduziram com relativa velocidade, enquanto a segunda raça refletiria semelhantemente a segunda ronda e a primeira raça a primeira ronda. Uma vez compreendido este princípio capital, é já mais fácil o estudo, e torna-se claro o esboço em que tem de se enquadrar os pormenores. Capítulo 7. Primeiras etapas da quarta ronda. Ao fazer uma rápida observação preliminar da quarta ronda, nota-se uma importante e transcendental mudança no ambiente em que se desenvolve a evolução humana. Nas 3 rondas precedentes o homem chegou a tocar a essência elemental, que só foi afetada pelos devas ou anjos sob cuja influência evoluía. O homem não estava bastante desenvolvido para afetá-la de maneira notável. Mas na quarta ronda, a influência do homem toma parte muito importante, e seus pensamentos concentrados levantam nuvens densas na essência elemental circundante. Também os elementais começam a mostrar-se hostis, segundo vão saindo do estado animal para entrar no humano, pois do ponto de vista dos elementais, o homem já não é um animal entre os animais, mas uma entidade independente e dominante, com propensão a hostilizar e agredir. Outra característica importante da quarta ronda, a intermediária das 7, é que nela ficou fechada a porta para o reino animal e se abriu a da senda. Contudo, ambas as afirmações devem ser entendidas em linhas gerais, porque, de quando em quando, aqui e ali,
Pode um animal, por ajuda particular, evoluir até um ponto onde seja capaz de encarnar em forma humana, embora quase nunca encontrem insuficientemente inferior desenvolvimento para isso. O homem que alcançou aratado, ou um grau mais elevado, na cadeia lunar, pode escalar alturas ainda maiores, mas todos os de nível inferior, que haviam de completar seus corpos causais, não entraram na evolução da cadeia terrestre até os fins da terceira e o começo da quarta raças raízes. Na quarta ronda de Marte vemos certo número de selvagens, que ainda não estavam bastante avançados para passar daquele globo para a Terra, quando a massa de Egos o fez na ronda precedente. Em cada globo houve alguns fracassados que permaneceram